Bem-vindos a um mundo à beira do abismo, onde as profecias se tornam pesadelos e a esperança desvanece. Hoje, exploraremos os horrores da grande tribulação. Eclipses, terremotos e fenômenos inexplicáveis, são estes os sinais do Apocalipse? A humanidade está condenada a um destino sombrio? Do caos emerge um líder carismático, o Anticristo, cuja presença é como uma sombra sobre a desolação. Ele promete salvação em troca da submissão. Mas será ele um salvador ou um demônio disfarçado? Antes de responder a essas questões precisamos responder a algumas perguntas. O que é o Anticristo? Uma pessoa? Ou uma força demoníaca que influencia a humanidade? Em 1 João capítulo 2 versículo 18 em diante, apóstolo João diz em que alguns dos que estavam com eles, na comunidade cristã, passaram a serem anticristos. O que João estava dizendo era que aqueles que apostataram da fé passaram a agir como o anticristo. Abandonaram a fé e passaram a perseguir os cristãos. Dessa forma podemos concluir que sim, o anticristo é uma influência que toma conta das mentes e dos corações dos homens, estes por sua vez passam a agir e pensar como o anticristo. Então quer dizer que o anticristo não é a figura de um homem? Vejam que as pessoas passam a agir e a pensar como o anticristo. Mas então, de quem João estava falando? Quem é o anticristo? O apóstolo João sabia quem era? A resposta é sim, o anticristo que João falava era Tito Domiciano, o grande perseguidor dos cristãos daquela época e a quem os perseguidos chamavam de Novo Nero. Para entender melhor essa questão temos que olhar no passado e ver o motivo pelo qual o apóstolo João considerava Tito Domiciano e o Nero anticristo. No ano de 64 d.C., tivemos a primeira grande perseguição aos cristãos que foi ordenada pelo imperador romano, Nero. Certamente a perseguição histórica mais conhecida dada a sua crueldade e a morte dos apóstolos Pedro e Paulo. Nero inaugura um grande circo de horrores onde os cristãos foram mortos em arenas por leões e outros tipos de feras, ou mortos por gladiadores apenas para satisfazer a uma multidão sedenta por sangue que igualmente odiava os cristãos. Ódio esse que motivado por Nero que incendeia Roma e culpa os cristãos, ficando Roma destruída pelo fogo. Vamos imaginar o que João estava vendo, um homem que perseguia os cristãos de forma violenta e influenciava a multidão a odiar os cristãos. Seria Nero o anticristo? Tito Domiciano por sua vez perseguiu os cristãos de forma muito cruel e havia determinado que ao entrassem em Roma adorasse a sua estátua. Este imperador tirano foi quem exilou o apóstolo João na ilha de Patmos, mas antes tentou matar João jogando-o dentro de um caldeirão de óleo fervente. Segundo a tradição, João saiu ileso. Foi exilado em Patmos que João escreveu o livro de Apocalipse, onde escreve em código revelando quem era o anticristo naquela ocasião, Tito Domiciano. Além da perversidade, esses imperadores romanos tinham em comum o fato de se acharem verdadeiros deuses e se acharem dignos de serem adorados. Acertadamente João os classificou como anticristos, o que de fato eram. Neste caso, o anticristo já veio e toda a história acabou? E o número da besta? E o falso profeta? Calma, caro espectador, o apóstolo Paulo diz que até que venha Cristo muitos anticristos surgirão. Veja a desordem do mundo, as catástrofes e as guerras por toda parte. É o cenário perfeito para o surgimento de uma figura emblemática que promete a paz e a solução para o mundo em troca de adoração e reverência como os seus antecessores, Nero e Tito Domiciano. A perseguição física ainda não voltou a ocorrer, mas a perseguição ideológica já é presente pelo mundo todo. A Bíblia é proibida em muitos países e nos colégios. Pronunciar o nome de Cristo de forma evangelística tornou-se crime em muitos lugares. Isso não é mera coincidência, é o mundo se organizando para ter ao trono a abominação da desolação, o famigerado anticristo. Então fica o alerta de Cristo, daqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, quem estiver nos telhados não desçam, e ai das que estiverem grávidas porque nunca houve tão grandes tormentos com aqueles dias. Muitos anúncios de que o verdadeiro Cristo está no deserto surgirão, aqui ou ali, mas não saiam, pois a vinda do Filho do Homem se dará como um relâmpago e sanará a dor dos servos fiéis. Se você gostou, deixe o seu like e aciona o sino de notificações e claro, deixe o seu comentário sobre o que você acha sobre a grande tribulação. E se tem um vídeo que vocês gostariam que fizéssemos, deixe a dica.